Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é o Programa Espacial Brasileiro. O Brasil tem enormes vantagens comparativas que o colocam em posição muito importante para ser um grande jogador nesse clube seleto das nações que desenvolvem atividade espacial indispensável na civilização moderna. Para falar sobre esse tema, o nosso convidado hoje é o presidente da Agência Espacial Brasileira, o Dr. Carlos Gunning, a quem agradeço muito pela presença. Mas antes de entrarmos propriamente na nossa entrevista, nós vamos ver uma pequena peça feita pela nossa produção e depois passaremos então a conversar com o Dr. Gunning. Ainda há quem torça o nariz para os programas aeroespaciais, mas os desconfiados muitas vezes desconhecem que eles promoveram diversos progressos tecnológicos, hoje aplicados à vida das pessoas. Alguns exemplos são os trens de pouso de aviões, as camadas anti-reflexão dos aparelhos de TV, os óculos de proteção solar e o aço superleve. O Programa Espacial Brasileiro foi iniciado efetivamente em 1979. Para nos tornarmos uma potência espacial, temos vantagens estratégicas, como a localização da base de lançamento de Alcântara e da Barreira do Inferno. Mas temos também desafios a serem superados, como o difícil domínio da tecnologia, a escassez de recursos humanos, a falta de legislação adequada e a carência de incentivos às empresas do setor. Dr. Gunning, quais são esses desafios fundamentais e como eles estão sendo tratados para que o Brasil alcance essa legítima pretensão de ser uma potência espacial? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos um dever de tratar a questão espacial como um tema de Estado. Por quê? Diferentemente de outras atividades do conhecimento, espaço demanda um tempo, no mínimo de 10 anos, que é o tempo considerado curto prazo, que superem muito os tempos de governança federais e estaduais no nosso Brasil. 10 anos vai demandar que um programa dessa envergadura tenha a conotação de um programa estratégico e de Estado, protegido por regras próprias, por meios próprios de se lidar com a dificuldade de tecnologias críticas, com a falta de recursos humanos que precisa de permanente atualização. É uma massificação que se demanda na base mecânicos, tecnólogos, engenheiros profissionais, mestres, doutores, pesquisa de bancada, pesquisa aplicada no campo e meios de se fazer aplicações que beneficiem, em última instância, a toda a sociedade. O senhor estaria, por exemplo, sugerindo que é um ramo tão complexo de atividade e de tecnologia que não pode, por exemplo, ter contingenciamento de recursos como ocorre em outras áreas, por exemplo, sob risco de interrupção? Eu lhe agradeço essa questão, porque ela é vital para um programa como o Programa Espacial. Como vocês puderam anotar, 4 países do mundo, nas condições de população grande, PIB representativo, mais de $1 trilhão, e área superior a 5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem quase o dobro disso, são potências nucleares, potências espaciais. E, nesse particular, o Brasil não é. Apesar de ser um país baleia, enorme, com fronteiras secas quase igual a 10 mil quilômetros e fronteiras marítimas equivalentes a 8.400 quilômetros. Nesse particular, tentar entender, vigiar, apreciar, promover integração regional, desenvolvimento urbano, programas de saúde, educação à distância, programas integradores e saneadores da condição da nossa pouca medicina em áreas não fartamente habitadas.
permitir que você possa operar uma criança em Ariquemes a partir das imagens geradas em satélites por um centro médico que vai situar no centro-sul do Brasil. Isso é um fato ocorrido. A milhares de quilômetros de distância. A milhares de quilômetros. E de uma forma de poder entender esse continente de regiões plenas, distintas, diversas, que precisam ser integradas a partir de um sentimento nacional. E melhor, com a possibilidade de não ser tratado como uma façanha tecnológica ou uma façanha científica, mas, antes de tudo e sobretudo, como um programa que promova a integração socioeconômica, política, mas, sobretudo, tecnológica do nosso país. As dificuldades às quais nós poderíamos pontualmente registrar estariam hoje colocadas na falta da continuidade de recursos, número um. Na falta do entendimento de que as coisas são dinâmicas. E o próprio Programa Nacional de Atividades Espaciais, hoje, feito para durar 10 anos, não responde às nossas novas necessidades de país, de nação. Olhar para o entendimento daquilo que nós somos. Um país em que apenas 7 ou 8 outros países e o continente europeu tratado coletivamente têm centros de lançamento, foguetes ou veículos lançadores de cargas úteis civis e pacíficas, não confundir com atividades militares, e melhor do que isso, satélites, que é o eixo mais rico da cadeia do negócio espacial brasileiro. Espaço, senhores, é uma atividade econômica que gera benefícios, gera emprego, gera renda, mas gera, sobretudo, a certeza da afirmação da soberania, da detecção do conhecimento, da fixação das técnicas e do conceito que a inovação tecnológica proporciona em cada um dos temas que nós tivermos que praticarmos, seja em foguetes, seja nos sítios, onde nós acabamos de atualizar o Centro de Lançamentos de Alcântara, que tem 27 anos, e a sala do seu controle era eletromecânica. Ela está hoje completamente adequada e adaptada ao que os centros de lançamento mais modernos do mundo dispõem de tecnologia. Agora, nós temos aí claramente à frente dois, digamos, desafios ou obstáculos. Primeiro, a necessidade de uma legislação mais adequada. Isso parece pouco, mas é muita coisa. Segundo, uma política de estímulo à incorporação das empresas a esse mercado, que é um mercado aparentemente de pouca visibilidade, embora televisão, rádio, tudo seja dependente da atividade aeroespacial. Como enfrentar essas duas questões? Eu lhe diria que, em primeiro lugar, temas estratégicos no mundo inteiro são tratados de forma em separado, ouvidas políticas e os estamentos mais altos da República, os conselhos, os adequados modos de se recomendar aplicação de conhecimento e observação de políticas aplicadas, e os conselhos da República estão absolutamente habilitados para fazê-lo, em áreas como nuclear, espacial e informáticas. Como fez recentemente a acertada aplicação da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do Ministério da Defesa com a aplicação da Estratégia Nacional de Defesa. Eu só queria registrar que o acerto praticado com um contexto defesa minimiza o tema maior pela aplicação que espaço poderia suscitar. Sem dúvida, espaço tem aplicações de natureza da defesa, de natureza militar, mas esse não é o foco do Programa Espacial Brasileiro desde a sua implantação. O programa nasce na COBAI como uma manifestação das urgentes carências da sociedade para ser pacífico, civil e ter aplicações que alcançassem o grande contingente populacional dessa época. E em 70, repare, meu caro, nós éramos menos do que
menos da metade dos 190 milhões que o IBGE diz que somos hoje. Em 70, nós não tínhamos, quando nasce a COBAE, nós não tínhamos as urgentes premências da minimização do espaço e da interdisciplinariedade que você precisa usar do conhecimento aplicado à tecnologia, que faz com que você aplique num programa que nasce nas engenharias, mas usa francos conceitos de química, física aplicada, astronomia, com ciências duras de se lidar, caras para se formar. O Brasil forma profissionais que trabalham nos programas espaciais do mundo inteiro, a um custo superior a R$1,5 milhão de reais. Um doutor brasileiro nos custa, e quando ele termina o seu doutoramento, ele acaba indo trabalhar com quem possa empregá-lo. Então, legislação parte do pressuposto também de que, sem benefícios outros, de natureza isenção fiscal, lei Rouanet para o espaço, ou lei da cultura para o espaço, que isso é um pouco de prosaico, eu diria que o Parque Industrial Brasileiro, situado por exclusivo no âmbito da atividade aeronáutica em São José e Arrebaldes de São Paulo, ele se espraiou com as atividades que incluem aviônica e espacial. Hoje o Brasil tem um conjunto complexo de empresas que possam trabalhar na infraestrutura do programa espacial, do Oiapoque ao Chuí. Programas que integram massas de trabalhadores que prestaram serviço a estaleiros, à indústria do petróleo e gás, à atividade infraestrutural básica, rodovias, portos, aeroportos, e por que não pensar sítios de lançamentos de foguetes, diga, pacíficos, comerciais e extremamente rentáveis.